Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, ativa o sininho para você receber todas as atualizações aqui do canal. Aqui a gente tem vídeo segunda, terça, quinta e sexta, 9 horas da manhã, horário de Brasília. E se você quer ser uma de nossas Alices ou um de nossos Romeus, manda sua história, que tá aqui, ó, o e-mail aqui embaixo no box de informação, que você concorre a $100. Sim, gente, a história mais vista do mês leva $100 para casa. Bom, e vamos lá, nossa história de hoje. Tava ansiosa aqui para contar essa história para vocês. Então, bora lá. Oi, Dani, faz um tempão que eu acompanho o seu canal. Você é minha companhia todos os dias. Vai ser muito emocionante ser uma de suas Alices. Já faz tempo que eu queria mandar minha história, mas é complicado escrever. Já comecei a escrever várias vezes, mas acaba apagando. Eu gosto de contar as coisas em detalhes. Mas vamos lá. Me chamo Alice, tenho 32 anos, nasci numa cidade pequena no litoral. Eu moro num bairro rural afastado do centro da cidade, que triplica de gente no verão, pois tem belas praias e recebe muitos turistas. Vou começar contando da minha avó materna, que teve 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. Minha mãe era uma das meninas mais velhas. Desde criança ela trabalhava para ajudar minha avó, pois sempre vivia numa situação financeira difícil. Então minha avó mandou ela morar com parentes e assim ela cresceu e trabalhava nessas casas e mandava dinheiro para minha avó. Por isso minha mãe morou em várias cidades. Ela sempre trabalhou e sempre ajudou minha avó financeiramente. Mas depois de um tempo ela veio morar com minha avó e aos 29 anos ela acabou casando com um homem daqui mesmo. Logo depois ela engravidou de mim e quando eu tinha 2 anos, se separaram. Ficaram naquele rolo de vai e volta até que acabou descobrindo que estava grávida do meu irmão, o qual nosso pai biológico disse que não registraria, pois não acreditava que o filho era dele. Fomos morar com a minha avó e mais alguns tios que ainda eram solteiros. Minha mãe trabalhava e pagava minha avó para cuidar da gente. Meu pai biológico foi morar em outra cidade. E mesmo vindo até onde moramos para visitar a família, né? O pai dela, peraí, deixa eu explicar. Ele foi morar em outra cidade, mas a família dele continuou lá onde eles moravam. Ela falou que mesmo quando ele ia lá visitar a família dele ou visitar os meninos, né, ela e o irmão, ele nunca deu R$1 para ajudar em nada a mãe dela, tá? Bom, quando eu tinha 25 anos, meu pai veio nos ver com a maior cara de pau, dizendo que era, né, o nosso pai e que ele queria um abraço. Então, assim, ele quando criança ia lá, depois sumiu e depois voltou com 25 anos querendo ser pai de novo, né? Dani, pra mim aquele homem era um estranho, eu nunca tive nenhum vínculo com ele. Então, na hora eu achei até engraçado. Meu irmão disse que era melhor cada um ficar no seu canto e seguir a vida, e assim ele foi embora. E essa foi a última vez que eu o vi. Mas voltando à minha infância, logo minha mãe se casou com outro homem e vieram morar juntos com a minha avó. Depois de um tempo, dividiram a casa e deram um pequeno pedaço para minha mãe morar. Era tudo junto, cozinha e quarto, não tinha banheiro, tomávamos banho numa bacia, era muito difícil a situação. Meu padrasto vivia desempregado. Muitas vezes íamos até um lugar onde um caminhão passava e jogava restos de verdura, e nós íamos lá catar os melhores para comer. Lembro de um final de semana que todos saíram, meus tios, minha avó, até minha tia que mora no mesmo terreno. Todos sabiam que não tínhamos nada para comer. Lembro bem desse dia. Eu com fome, entrei em casa, minha mãe estava limpando a pia, chorando. Eu pedi algo para comer, ela disse que só tinha pirão de água, que é água quente com farinha de mandioca e sal, e foi o que eu comi.
A família quase toda da minha avó é evangélica, inclusive minha mãe. Mas meu padrasto não era de frequentar a igreja. Ele e minha mãe tinham uma situação complicada, eram muitas brigas, discussões, traições por parte dele. Eu sempre pensei que eu não queria um relacionamento daquele, que se fosse para casar, para viver igual minha mãe, eu preferia ficar solteira. Minha mãe começou a trabalhar no verão e assim conseguiu construir uma pequena casa no terreno da minha avó. Ela ganhou um pedaço mais difícil para construir, mas não desistiu. Meu padrasto agora trabalhava como taxista. Ele não ajudou em nada e ainda falava que não ia dar certo a construção da casa para minha mãe. Eu e meu irmão éramos pequenos e quando nos mudamos para casa ainda faltava um pedaço do telhado. Eu lembro como se fosse hoje, eu e meu irmão deitados e minha mãe no meio olhando para o céu estrelado. Ainda bem que não choveu. Nossa vida de criança era brincar pela vizinhança. Não tínhamos TV. Eu sempre ia para a escola de saia. Nossa hora favorita era a hora da merenda. Minha mochila era uma sacola de plástico de mercado. Meus brinquedos eram todos ganhados. O Natal era a data que a gente mais gostava, pois ganhávamos presente e assim a gente foi crescendo. Com 12 anos eu ajudava minha vizinha a cuidar do bebê e ganhava R$ 20 por mês. Naquela época, com R$ 1 a gente comprava 10 pães. Quando eu fui para a quinta série do colégio, tinha que pegar o ônibus e estudar no centro. E eu era um bicho do mato, eu não falava com ninguém. Eu virei adolescente, mas eu nem pensava em meninos, pois eu me achava feia e a mais diferente da turma. Eu ia de saia para o colégio, eu não tinha dinheiro para comprar, porque todo mundo acha que ia de calça jeans, né? Ela não tinha dinheiro para ter mochila, roupa da moda. Eu sempre ficava na minha tentando ser invisível. Eu tirava boas notas, pois eu não queria ter que ficar nenhum tempo a mais do que necessário na escola. Em casa, com conhecidos, eu era mais solta. Mas eu era muito faladeira e inocente, eu não tinha maldade. Quando eu tinha 11 anos, então, numa dessas brincadeiras com meu tio, eu pulei na cacunda dele e ele se aproveitou que eu só andava de saia e começou a mexer lá em cima, vocês sabem aonde, né? Com o dedo dele. Eu na hora fiquei paralisada. Depois de 1 minuto, voltei a mim, pulei das costas dele e saí correndo. Só contei isso pro meu marido. Mas eu nunca disse quem foi. Aconteceram outras coisas, não relacionadas com meu tio, mas relacionadas à sexualidade, que eu não vou relatar aqui. Mas o que eu quero frisar é: pais, fiquem atentos com seus filhos. Experiência própria. Vocês serão um modelo para eles. Não faça sexo ou veja coisas adultas na frente dos seus filhos. Isso pode roubar a inocência e mancha a infância deles. Bom, com 15 anos eu comecei a trabalhar fora com a minha mãe de camareira numa pousada. E assim eu comecei a ganhar meu dinheiro. Comecei a estudar à noite por causa de uma amiga que também era da igreja. Para ela não ir sozinha para a escola, eu comecei a estudar à noite junto com ela. Depois ela já estava no último ano, a amiga, e ela no primeiro. Então a amiga se formou e ela teve que continuar à noite e ela ia sozinha para a escola, né? Eu vivia na casa dela, cantávamos juntos na igreja e por causa dela deixei minha outra amiga de infância, Joana, de lado. Mais pra frente eu vou falar de Joana, ela disse. Vou chamá-la essa amiga de Júlia. Depois de um certo tempo eu vi que Júlia não ligava assim tanto pra mim. Eu fui um dia até a casa dela pedir uma matéria, mas ela fez pouco caso. Sua mãe havia chegado de umas compras de roupas e ainda me mostrou uma blusa que daria para outra amiga de Júlia. Ali eu notei que eu estava sendo jogada de escanteio. Eu fiquei muito triste e depois disso desanimei de ir para a igreja. Comecei a trabalhar de dia e ia para o colégio à noite. Desenvolvi então uma paixonite por um motorista de ônibus. Então um dia eu estava saindo do serviço, indo a pé para o colégio e vi esse homem. E ela falou assim que eles começaram a conversar, um dia eles deram um beijo escondidos. Ela tinha 16 e ele devia ter uns 30 anos. Gente, ele passou a mão em tudo quanto é lugar.
e eu não sabia como era nada, fiquei toda babada. Ele ainda queria me levar para dentro do ônibus parado, mas eu tinha aula, graças a Deus. Eu disse que tinha que ir para o colégio. Eu achando que estava arrasando, né? Depois disso eu ia na rodoviária atrás dele e ele se esquivava, disse para não falar com ele ali. Eu, bem tensa, não entendi o porquê. Só fui entender depois de um tempo, por causa da minha idade. Eu era muito sonsa, gente. Depois de um tempo acabei voltando para a igreja e num culto eu conheci um moço muito bonito. Ele pregava muito bem, vou chamá-lo de Jesser. Ele estava sempre com meu tio e tinha um jeito estranho, mas ninguém falava nada por ele ser jovem e muito crente, e esse cara também pregava em muitas igrejas. Júlia tinha se interessado por ele e meu tio gostava muito da família de Júlia, então ele vivia levando Jesser na casa dela. Mas Jesser também vinha muito até minha casa e eu às vezes ficava na cozinha enquanto eles conversavam até tarde. Jesser gostava muito do meu irmão, então ele sempre estava por aqui. E Júlia, com ciúmes de Jesser, começou a falar que minha família passava fome, que eles muitas vezes davam comida pra gente. Uma vez sim, eles nos ajudaram com uma cesta básica, mas isso fazia algum tempo. A gente já estava numa fase de situação financeira melhor. Então o que aconteceu? A Júlia lá com raiva começou a falar para a igreja toda que a família dela passava fome, né? A querer desmoralizar a menina. Mas vamos lá. Júlia falava também que a gente não tinha carro e que eles tinham. Ela começou a desfazer da gente com medo que Jesser namorasse comigo. Mas eu era tão bicho do mato que eu mal falava com ele. Eu só orava e pedia a Deus para me confirmar, né, que eu tivesse um bom marido. Gente, eu tinha 16 anos, mas a minha mãe, ela alimentava isso em mim. Ela fazia planos de casamento. Dani, uma vez, ela me alertou a colocar juízo na minha cabeça e conseguiu me iludir ainda mais. Bom dia, Júlia pediu um CD emprestado para mim, só para ter um pé de ir lá em casa enquanto o Gessé estava lá para ver ele. Aquele dia ela veio e me humilhou na minha própria casa. Isso porque ela era minha amiga, hein? Mas há males que vêm pro bem. Ele acabou pedindo ela em namoro e ainda me convidaram para o noivado. E eu bem sonsa fui. Ser humilhada de graça. Eu acho que eu queria mostrar que eu não tinha raiva. Mas aqui se planta, aqui se colhe, né? Um tempo depois terminaram o noivado e foi um escândalo. A família dela não aceitou e começou a difamar ele, dizendo que ele era gay. Difamaram o rapaz e ele acabou saindo da igreja. Eu, depois disso, fui trabalhar num outro bairro, cuidando de uma idosa. Eu ficava lá a semana toda e saía à noite para estudar. E nos finais de semana eu vinha para casa. Nessa época eu fiquei muito sozinha. E eu acabei engordando muito, pois eu ficava vendo TV o tempo todo. Quando eu saí do serviço, eu fui trabalhar no mercado. Lá fiz amizades e fui me soltando. Fui numa festa de fim de ano na praia e foi a primeira vez que eu bebi. Comecei a dar uns beijinhos, mas nada sério. E um deles eu queria muito ficar comigo. Um dos caras lá da festa, mas não fazia meu tipo. Ele morava do lado do mercado, numa casa que o mercado cedia para o pessoal que vinha de outra cidade. Ali a gente se reunia, fazia comida, era uma turma muito legal. Num dia, eu andando pela cidade, acabei indo ali e ele estava sozinho e acabamos nos beijando. Ele ficou insistindo para ir para o quarto e eu dizendo que não. Mas eu acho que eu foi apavorada. Eu não conseguia sair dali. E ele acabou me levando no colo para o quarto. Mesmo eu dizendo que eu não queria, ele me fez sentir que eu estava estragando aquele momento e eu me sentindo ali culpada, acabei cedendo. Até hoje eu não entendo porque eu simplesmente não saí dali. Eu era virgem e foi horrível. No meio do ato eu pedi para parar, fui no banheiro e tinha sangue. Eu estava toda dolorida e fui embora. No outro dia ele perguntou se eu estava bem, eu disse que sim. E nunca mais fiquei com ele. Depois uma colega começou a namorar com ele e ela me contou que ele se arrependeu, ele não sabia que eu era virgem. Bom, depois de um tempo eu saí desse mercado.
Eu já tinha uma idade, todos da igreja estavam casando, inclusive Júlia, que me convidou para o casamento dela, só para esfregar na minha cara que ela estava casando. Tinha um rapaz da igreja que era recém-chegado, ele gostou de mim. Ele tinha um charme. Tinha sido abandonado pela mulher porque ela não queria acompanhar ele na igreja. Ele tinha casa, carro, trabalhador, mas não tinha jeito, eu não gostava dele. Por mais que eu via os jovens da igreja casando, eu tinha uma pressão para casar, mas eu não conseguia me imaginar casando com esse homem. E ele dizia que estava orando por mim. E eu dizia para ele orar, mas por outra pessoa, porque eu não tinha interesse nele. Nessa época eu estava firme na igreja. Então fui visitar minha tia em outro estado e conheci Jorge. Ele era separado. Também era da igreja. Ele não tinha nada demais, nem era bonito, mas acho que eu estava carente e acabei aceitando namorar com ele. No mês que passei lá, saímos juntos quase todos os dias. Mas com o começo do verão, eu tive que voltar para minha cidade para trabalhar. Ele veio passar os feriados de final de ano e numa dessas saídas fomos fazer um lanche. Em tom de brincadeira, pedi que ele pagasse meu lanche e ele brincando, acabou dizendo que mais valia eu pagar o dele também. Bom, para mim ele foi o sinal, cada um pagou o seu, mas já vi que ele era pão duro. E eu já não gostei. Ele acabou voltando para o estado dele, o namoro foi esfriando e a paixonite acabou. Ele ia vir em março me ver, e antes dele vir eu não aguentei e terminei com ele por telefone. Ele disse que foi bom que falei antes dele vir, senão ele ia só gastar dinheiro para nada. Ai, gente, aquilo foi um alívio. Minhas amigas de infância estavam todas casadas e eu era solteirona da igreja. Não havia muitos jovens na igreja. Fui desanimando de ir e acabei ficando só no trabalho. Até queria estudar, mas eu não consegui liberação do trabalho e acabei desistindo. Nessa época eu comecei a engordar. Eu só vivia do trabalho para casa e essa foi minha rotina por 3 anos. Eu me sentia gorda, triste, feia. Pois eu era tão tímida e eu não chamava a atenção de ninguém. Então eu ficava pensando que eu ia mesmo ficar uma velha sozinha. Bom, um dia veio um homem conhecido da vizinhança no meu bairro. Ele deveria ter 40 e poucos anos. Ele me encontrou no mercado e me cumprimentou e veio falar comigo, dizendo que tinha se separado da maior cara de pau. Disse que tinha interesse por mim e se eu queria namorar com ele. Gente, na hora eu fiquei sem nem acreditar que um cara daquela idade, para ser meu pai, queria namorar comigo. Ele conhecia minha família, provavelmente ele me viu crescer. E o cara estava ali me falando aquelas coisas. Claro que eu neguei. Mas aquele dia eu vim embora chorando e pensei, meu Deus, o que eu fiz para chamar a atenção de uma pessoa dessa? Eu queria alguém que combinasse comigo, não um velho feio e tarado. Eu me senti um lixo e assim foram se passando os dias. E eu cada vez mais triste e deprimida, sem perspectiva de algo bom acontecesse. Tudo que eu tentava tinha alguma coisa que não dava certo. Então, numa virada de ano, que eu estava tranquila, eu não aguentei. Depois de ouvir uma reclamação de um cliente, eu peguei minhas coisas e fui embora e comecei a chorar sem parar. No outro dia, quando eu cheguei no serviço, eu acho que aquilo foi um gatilho para ela. Ela falou que chegou no trabalho, ela não conseguia trabalhar. Só conseguia ficar chorando. Eu queria morrer, eu queria dormir e nunca mais acordar. Eu sentia que eu não servia para nada, que eu era uma inútil, que eu não faria falta a ninguém. Consegui atendimento gratuito com uma psicóloga. E depois ela me encaminhou para um psiquiatra que simplesmente falou que eu tinha que trabalhar, que a vida era difícil para todo mundo, inclusive que ele estava com a esposa no hospital e foi isso que ele me disse. Resumindo, eu saí dali pior do que eu cheguei. Então fui no médico particular que a mãe da minha amiga ia e ele me ouviu. Me deu um remédio para eu tomar quando eu tivesse essas crises. Então eu tomei e comecei a trabalhar abaixo de remédio. Depois da alta temporada de verão, me demitiram. No dia do meu aniversário. Nossa, eu fiquei tão triste, mas depois que vi que aquele tinha sido o melhor presente de aniversário que eu podia ter recebido. Eu acho que às vezes, né, gente, tem males que vêm pro bem e é verdade, né? Igual eu disse aqui, ela já não aguentava mais trabalhar naquele mercado.
Então pode ser que na hora que demitem ela se força a mudar de vida, né? Porque às vezes a gente não muda por si só, mas a gente acha coisas que vão fazer a gente mudar. Ela saiu lá do mercado, ela voltou a frequentar a igreja. Ela disse que nunca, mesmo o tempo que ela ficou fora da igreja, ela nunca deixou de falar com Deus. Ela sempre orava, tá? No tempo que eu estava no seguro-desemprego, eu decidi dar um ponto final naquela vida de tristeza e dependência de remédio. Eu decidi que aquilo não ia me consumir. Então eu parei de tomar o remédio, comecei a sair. Eu pegava minha bis, ia para o meu tio que morava na cidade vizinha. Ele era casado com Rosa, que tinha uma filha de 16 anos. Eu e ela nos dávamos muito bem. Íamos aos cultos nas igrejas vizinhas, passeávamos, cantávamos. Foi uma fase muito boa. Tempos depois, infelizmente, esse meu tio faleceu de câncer. Quando o seguro acabou, eu fui atrás de um outro emprego. Eu queria trabalhar num lugar que não precisasse lidar com o público. Gente, eu fiquei traumatizada. Então eu consegui pegar um emprego no lugar que eu queria. Quando comecei nesse emprego, já fazia uns meses que eu tinha entrado num consórcio de um carro. Eu estava quase desistindo do consórcio. Eu não dava lance, eu não conseguiria pegar o carro, né? Então eu falei com Deus, falei para ele que seria a última parcela que eu pagaria. E a partir do outro mês, um parente meu assumiria o consórcio. Fui na loja, paguei e esqueci daquele assunto. Passou umas semanas, eu estava na frente da loja e o moço me chamou e disse: Alice, você não sabia que você foi a sorteada do consórcio? Falei, não. Daí começou minha luta para conseguir pegar o carro. Fui pegar meu carro, gente, um ano depois. Nossa, foi um sufoco para eles me liberarem a carta de crédito. Lembro que no dia que tinha achado o carro que eu queria, eu fui lá conversar para pegar a carta e eles disseram que eu tinha que cumprir alguns requisitos. Bom, quando vi que eles me falaram a mesma coisa de novo, né, ou a mesma coisa que ela já tinha demorado um ano para conseguir o carro, ela ficou arrasada. Eu saí da loja e comecei a chorar. Eu ficava pensando, meu Deus, nada na minha vida dá certo. Nem o consórcio lá que ela foi contemplada, ela conseguia lá pegar o carro dela, né? Bom, reclamei no Procon e foi onde eles acharam uma solução. E assim consegui pegar um carro até melhor do que eu tinha visto antes. Bom, Deus trabalha de um jeito único e às vezes a gente não entende, né? Aí ela começou a trabalhar. E ela falou o seguinte, onde ela começou a trabalhar, tinha um moço muito bonito chamado Lucas. Ele era irmão de uma amiga minha. Gostei dele de cara. Lucas era na dele, mandei uma mensagem para ele convidando ele para o culto de jovens. Mas ele respondeu um dia depois, mas por educação, então eu fiquei na minha. Sabe, Dani, não era daquelas de ficar correndo atrás. Eu tinha meu orgulho, né? Depois de um tempo, o Lucas veio falar comigo, explicou que não tinha conversado comigo naquela época, porque ele tinha namorado e as pessoas mais próximas não sabiam, mas agora eles tinham terminado. Então começamos a conversar pelo WhatsApp e às vezes quando dava na empresa. Então ele me convidou para lanchar. Foi mais para a gente se conhecer. Ele era mais novo do que eu, mas não parecia. Conversamos por muito tempo. Ficamos assim por um tempo, até que o Lucas disse que não conseguia namorar agora, que ele tinha que se concentrar nos estudos. Claro que eu fiquei arrasada por dentro, né? Eu estava apaixonada por ele, mas eu não ia implorar por carinho de ninguém. Eu tinha que ver Lucas todos os dias, mas ficava na minha. Então, graças a Deus, eu peguei férias e fui me distrair. Até conversei com outras pessoas, mas eu não consegui esquecê-lo. Quando um dia ele mandou mensagem dizendo que tinha sido muito burro e voltamos a conversar novamente. Mas deixei bem claro que seria a última chance dele. Depois de um tempo fomos lanchar juntos, mas eu muito tímida, ele também. Eu nervosa, não parava de falar e acabou que não rolou nada. Acho que ele ficou frustrado. Vi que ele mudou um pouco e acabou falando pelo WhatsApp que a gente não daria certo, que era melhor a gente ser só amigos.
Então eu não aguentei e falei que ele estava brincando com meus sentimentos e mais um monte de coisa. Eu fiquei magoada e o pior que eu tinha que ver ele todos os dias, mas eu não baixava a cabeça não. Eu fingia que estava tudo bem. Depois de um tempo, o Lucas me mandou uma mensagem, um oi, e quando vi eu fiquei super feliz, mas respondi oi. Então passou umas horas, vi que ele visualizou, mas não falou mais nada. E mandei uma mensagem para ele dizendo que não mandasse mais mensagem nenhuma para mim. Depois, quando eu via Lucas, me batia um arrependimento de ter falado aquilo, sabe? Pois eu ainda era apaixonada por ele. E eu tava fazendo papel de boba ali. Depois de um tempo, tive que ver Lucas desfilando com outra menina do trabalho. Ele sentava com ela na minha frente, só para ver meu jeito. Eu fingia que não estava vendo nada. Lucas acabou casando com essa menina e eu continuei solteira. Eu saía muito de carro com as minhas amigas. Íamos para congresso de jovens. Até que em 2019, uma amiga começou a namorar, a outra a estudar. E não dava mais para sair como antes. Passei a ficar mais em casa. Em 2020 eu estava bem desanimada. Eu pensava que seria mais um ano igual a todos. Nada diferente acontecia. Então um dia em fevereiro eu saí para almoçar. Eu não estava tão legal. Fui num posto, depois para casa. Quando à noite, Luan era o cara responsável pelo setor que eu trabalhava. Me mandou uma mensagem perguntando como eu estava. Luan era um safado, ele tinha namorada, mas dava em cima de várias mulheres, inclusive de mim. Umas semanas antes, ele veio com um papo que ele tinha sonhado comigo. Então eu perguntei se o sonho tinha sido bom, ele disse que sim e ficou vermelho. Então quando ele me mandou mensagem, fomos conversando. E eu nesse dia estava revoltada, cansada de ficar esperando algo acontecer na minha vida. Gente, depois do episódio lá do cara lá do quarto que ela perdeu a virgindade, depois daquele episódio lá do cara que ela perdeu a virgindade, ela nunca mais transou com ninguém, tá? E beijar fazia 5 anos que ela não beijava. Ela queria conseguir as coisas assim, no momento certo, né? Dentro assim dos princípios da igreja, tá? Aliás, ela disse assim, que a primeira vez foi tão ruim que nem foi sexo de verdade, né? Porque ela odiou lá. Tava ali. Ele era atraente. Então falei pra ele que eu queria realizar o sonho que ele teve comigo. E assim do nada, à noite eu saí pra encontrá-lo no local afastado. Meu carro acabou atolando, gente. Ele se sujou todo pra empurrar. E acabamos na praia. Beijei muito. Mas na hora de fazer, contei pra ele o que tinha acontecido comigo, que eu tinha perdido a coragem de continuar. Ele respeitou e ficamos conversando dentro do carro dele. Tanto que perdi a hora e quando vi um carro encostou perto do nosso, estacionado na praia. Dani, quando eu olhei, eram meus parentes me procurando junto com a minha mãe. Eu não tinha avisado que eu ia sair, e sim, eu tinha que dar satisfação, já que eu ainda morava com ela. Eu nunca tinha feito isso antes, pegar o carro, sair tarde da noite sem avisar ninguém. Me escondi dentro do carro e disse para Luan sair dali. Ligaram para o meu celular, eu inventei uma desculpa, eles acreditaram. Eu disse que voltaria de manhã. Então tivemos que ficar a noite toda no carro de Luan, até que eu pudesse voltar de manhã para me arrumar e trabalhar. Foi uma loucura. Bom, no serviço a gente se cumprimentou com um bom dia, como se nada tivesse acontecido. E essa foi a fase mais rebelde da minha vida. Eu ia caminhar na praia depois do trabalho e lá a gente combinava de se encontrar. Foi umas 3 semanas assim, até que decidi me entregar para ele. Mas exigiu uma noite especial, romântica. Então eu disse para minha mãe que eu ia dormir na casa de umas amigas e fui para a casa de Luan. Luan decorou a cama com pétalas de rosa em forma de coração. E foi tudo perfeito. Depois ele me disse que tinha sido a primeira vez que ele tinha comprado flores para uma mulher. Depois disso eu fui viciada em sexo. Eu esperava o final de semana que ele poderia sair e eu sabia que ele tinha namorada. Eu sabia que a gente não tinha futuro. Mas no início meu pensamento era ficar para ver como era e depois eu voltava a ficar na minha como antes. Mas, gente, que burrice querer controlar os nossos sentimentos. É claro que eu acabei me apaixonando.
mas nunca admiti isso para ele. No começo é tudo maravilhoso. Depois de um tempo, notei que ele saía com outras também. Eu só pedia para ele apagar nossas conversas, ninguém podia saber, pois além dele ter namorada, nós podíamos perder o emprego. Eu estava apaixonada por um cara mau caráter que tinha uma namorada e saía com outras mulheres além de mim. Ficamos nesse rolo por quase um ano e eu queria sair disso. Então, no final de semana que ele me chutou, eu marquei de ficar na casa das minhas amigas. Dessa vez era verdade. Saímos para lanchar, foi muito bom, mas eu estava triste, sabe? No domingo eu estava em casa curtindo minha fossa e recebi uma mensagem de um cara, vou chamá-lo de M de merda. Que... Ai, gente, vocês dão cada nome pros embustes. M de merda, que foi a pior cagada que ela fez na vida dela, diz ela. Bom, ela falou assim que ela já tinha visto... então ela não conhecia, acho que era algum perfil que ela conheceu na rede social. Ela já tinha visto o perfil dele em algum lugar. Era um cara mais velho, mas de muito boa aparência. Mas não fazia meu estilo. Então eu pensei, eu julgo muitas pessoas pelas aparências. Meus amigos diziam que eu era muito fechada, que eu não dava oportunidade para conhecer as pessoas. Mas Dani eu olhava, não me chamava atenção, sei lá. Eu era assim. O santo tinha que bater para eu me interessar. Se não batia, eu nem perdia tempo. Naquela hora eu decidi ir contra meu instinto e meu julgamento e dar uma chance para conhecer M. M me contou que era separado há um tempo e disse que o motivo foi porque ele queria ter filhos e ela não. Então, com o tempo, a relação se desgastou e eles se separaram. Ela foi embora para fora do país e depois ele até namorou uma pessoa, mas disse que ela era louca e não deu certo. Guardem essa informação, ela disse. Depois ele sempre me mandava mensagens de bom dia e conversávamos bastante. Até que ele disse que ele queria namorar. Falei que se ele quisesse, teria que vir falar com a minha mãe pra gente namorar. Eu sei, gente, eu sei, não precisava disso para namorar. Mas meu pensamento era fazer as coisas certas. Então ele aceitou. Naquela semana, no meu trabalho, o Luan até me provocou, mas disse a ele que tinha conhecido uma pessoa e que era algo sério. M então veio até minha casa, minha mãe gostou dele. Depois disso ele veio outras vezes e me convidou para viajar. A princípio eu neguei porque eu sabia que ele queria algo mais. Só que durante a semana eu pegando fogo mudei de ideia e acabei aceitando. Eu disse à minha mãe que eu iria conhecer os parentes dele e por ela tudo bem. No fundo eu sabia que não deveria seguir por esse caminho, mas a carne falou mais alto. E me bateu até o arrependimento no caminho, sabe? Mas eu não tive coragem de dizer a ele. A viagem foi legal, mas eu não estava feliz, eu só pensava em Luan, que era a pessoa que eu queria esquecer. Depois disso, Amy começou a colocar desculpas para vir até minha casa. Disse que não gostava da cidade, que não tinha nada para fazer. A primeira vez ele disse que não estava bem e eu, preocupada, fui até a casa dele. Ele morava na cidade vizinha. Depois reclamou que eu não mandava mensagem, que eu não parecia interessada. Perguntou se eu queria terminar, eu disse que não, que eu estava gostando de conhecer ele e que mudaria. Comecei então a mandar mensagem todos os dias. Ia aos finais de semana para a casa dele. A essa altura, minha mãe já não era tola. Ela já sabia que eu dormia com ele, mas não falou nada. Passei minhas férias quase todas com ele. Então ele começou a demorar a me responder, não me apresentou para a família dele. A única pessoa que me conhecia era a mãe dele. Ele começou a colocar defeitos em mim, dizendo que eu estava muito magra, que a sua ex era um mulherão. Então passei a comer um monte. Mas como ele me deixava estressada por não me responder e nem se importar, eu acabava não conseguindo comer. E um dia ele me falou que tinha ficado com uma menina de 15 anos, filha do pastor da igreja, mas que ele estava separado e ela o conduziu e ele não resistiu. O pai dela, quando descobriu, expulsou ele da igreja. Eu fiquei chocada.
No mesmo dia, M estava falando das suas viagens internacionais, pegou o passaporte para me mostrar. Mas antes dele me mostrar, ele falou que tinha que me esclarecer algo. Na verdade, ele disse que tinha 44 anos e não 40, como ele havia falado. Disse que sempre dizia 40, pois aparentava ser mais jovem. Ele era muito vaidoso e se achava gostosão. Mas eu já estava tão envolvida que eu decidi deixar para lá essas coisas que ele havia me dito. Mas no fundo, né, algo me dizia para cair fora. Ele teve coragem de sair com uma menina da igreja, ser expulso da igreja, mentir para mim sem necessidade. Aí eu pensava, o que mais, né, que esse cara tá mentindo? Essas coisas passavam pela minha cabeça, mas eu deixava pra lá. Tinha pouco tempo de namoro e eu não queria terminar. Eu ficava pensando, poxa, eu comecei a namorar o cara agora, acabei de apresentar pra minha família, o que os outros vão pensar, né? Que eu não dou certo aí com ninguém, né? Bom, durante a semana eu trabalhava, eu sempre via Luan. Ele agora era responsável por outro setor. Mas eu evitava falar com ele. E final de semana eu ia para a casa de M, limpava a casa, fazia almoço. Um dia eu estava limpando quando ele chegou do trabalho, então ele reclamou, disse que eu demorava muito para limpar a casa, que ele gostava que quando ele chegasse já estivesse tudo limpo. Ai meu Deus, ela era namorada dele, ela nem morava lá, tá gente? Outra vez quando íamos sair, ele olhou para mim e disse, nossa Alice, troca de calça, essa aí sua bunda tá caída. Ele reclamava que eu era muito magra. Quando saíamos juntos, ele encontrou um conhecido e mandou que eu colocasse os óculos de escuro. Eu coloquei, mas fiquei pensando por que ele mandou eu fazer isso. Claro que era para a pessoa não me reconhecer. Um dia saímos para tomar um sorvete, ele gritou comigo, me chamou de burra na frente de várias pessoas. Eu quase chorei. Engoli seco, fingi que não tinha acontecido nada. Eu cheguei a falar em casamento com essa criatura, gente. Cheguei a pensar várias vezes que eu estava grávida e eu ficava pensando assim, que ele ia ficar super feliz se eu tivesse grávida, né? Ele adorava crianças. Depois Dani, ele me contou que ele já tinha sido casado 2 vezes e que ele tinha 2 filhos do primeiro casamento. Mas que ele não participava da infância deles, pois ele tinha que pois havia ido trabalhar em outro país e por isso queria ter mais um filho para poder estar presente. Mas aí, né, gente, ele não era presente nem na vida dos filhos dele, por que ele seria presente na vida dos filhos dela? E outra coisa, ele mentiu, omitiu pelo menos, que tinha filhos, porque ele nunca, ela falou assim que ele sempre deu a entender que ele nunca teve filhos. E depois ele veio com essa informação para ela, né? Bom, eu sofria muito, pois eu senti o descaso dele. Mas eu já estava tão envolvida que eu não percebi o quanto ele me manipulava. Eu me sentia feia, eu estava sempre triste e ansiosa, pois durante a semana ele mal me respondia. Reclamei que eu ia na sua casa, mas eu ficava só ali. Não saímos para os lugares, nem para lanchar. Falei que eu queria voltar para a igreja, conhecer onde ele congregava. Ele ia numa igreja de outro bairro. Então ele disse que ia me levar. Me arrumei quando chegamos. Ele ficou enrolando para entrar. Chegamos atrasado. O culto já tinha começado e todo mundo vai olhar para a gente se a gente entrar, ele falou. Então eu percebi que ele não queria que eu fosse. Acabei ficando no carro. Depois disso não insisti mais. No trabalho eu tinha uma amiga e comecei a contar o que ele fazia comigo. Só então eu percebi o quanto aquele relacionamento estava me fazendo mal. Uma vez que deixei sem querer o celular dele cair, quando ele foi pegar, travou. Ele ficou irado. Ele tocou no celular do chão que se espatifou. E ele tacou o celular no chão e o celular espatifou. Ela falou, ficou morrendo de medo. No final de semana, a Amy disse que ia no culto. Até ele chegou a perguntar se eu queria ir, mas eu disse que não. Eu disse que eu ia ficar mais um pouco e depois ir embora. Então quando ele saiu, eu peguei todas as minhas roupas, minhas coisas que estavam lá, coloquei no carro e fui para casa. Decidi que eu não ia ficar ali mandando mais mensagens, se ele quisesse falar comigo, ele que mandasse. No outro dia ele me mandou mensagem perguntando se eu estava pensando em terminar, pois eu tinha pego todas as minhas roupas. Eu disse que não.
mas eu estava pensando sim. Então chegou o final de semana, eu não falei com ele, nem fui lá. Ele só percebeu que eu não iria no sábado à noite, quando ele me mandou mensagem dizendo que ia pedir um lanche e perguntou por que eu não havia ido. Eu disse que ele não tinha me falado nada e que não tinha como saber se ele estaria em casa. No domingo eu até pensei em ir lá para terminar, mas eu decidi que não valeria nem meu gasto, nem meu combustível, então eu terminei por mensagem mesmo. Ele aceitou de boa e eu me senti mais leve. No outro dia eu fui olhar as redes sociais, ele já havia apagado tudo o que tinha deles. E tinha deixado de me seguir também. Então eu fiz o mesmo. A vida seguiu, eu estava triste, mas eu me sentia um fracasso. Depois de um tempo, por um acaso, eu descobri a verdade. M se separou porque ele traiu a mulher com a filha do pastor da igreja que só tinha 15 anos. Ele era um safado, um galinha, seduziu a menina e até tentou fugir com ela. Hoje, quando lembro, eu tenho até nojo. Eu não sei como deixei aquela coisa repugnante tocar em mim, mas não tive mais contato com ele. Bloqueei ele em tudo e graças a Deus nunca mais vi esse cara. Quando o Luan soube que eu não estava mais namorando, ele começou a falar comigo, mas eu não queria mais voltar para aquela vida. Eu sabia que com o Luan não tinha futuro, mas eu não resisti. E de vez em quando eu ficava com ele. Só que dessa vez eu me sentia mal. Eu me sentia imunda, suja, como uma mulher qualquer, como um objeto. Quando eu chegava em casa, eu me trancava no quarto e chorava de soluçar. Eu pedia perdão a Deus e orava para me libertar. Era como uma pessoa viciada, sabe? Que não quer se curar, que não tem forças. Então eu comecei a conversar com outras pessoas para ver se esquecia Luan. Tive os encontros, mas nada ia para frente. Até que aceitei tomar café com um homem bem mais velho, nada a ver comigo. Não era meu estilo, e hoje pensando nem sei por que eu fui. Dani, assim que vi, já me arrependi. Minha vontade era entrar no meu carro e ir embora. Mas por educação, eu entrei no carro dele e fomos num café em outra cidade. Eu não sabia que era tão longe. Eu estava mal que eu não conseguia nem comer direito. Ele era muito gente boa, mas não tinha nada a ver comigo. Na volta decidimos voltar por outro lugar que eu achei que seria mais perto. Gente, era uma estrada, só tinha mato e pedra, eu fiquei morrendo de medo. Demorou, mas chegou. Quando eu entrei no meu carro, agradeci a Deus. Depois disso, vi que realmente eu não estava bem, então resolvi ficar na minha. Luan mandava mensagem só quando ele queria algo comigo. E eu gostava, mas eu gostava mais quando a gente conversava. Quando a gente falava de trabalho, dos projetos, de zoeira dele, a gente se divertia. Então eu perguntei por que ele não conversava mais comigo, né? E ele disse que não era para se apegar. Então ali caiu minha ficha que nem mais para conversa ele queria. Ele só queria para sexo. E ali acabou meu encanto. Eu estava triste que me ouvissem fazer sexo até diminuiu. Em casa a situação também não era boa, a convivência com a minha mãe estava difícil. Minha mãe é uma pessoa que sempre reclama da vida. Sempre está com alguma dor. Se alguém diz que está cansado, ela diz que está ainda mais. Para ela nada tá bom. Eu podia fazer tudo dentro de casa, mas ainda assim ela ia achar defeito. E raramente ela ia me agradecer. Quando ela fica irritada, ela fala sem parar e só coisas negativas. Tânia, eu colocava fone no ouvido para não escutar minha mãe reclamando. Até hoje é assim. No outro dia ela fala normal, como se nada tivesse acontecido. Bom, muitas vezes eu saía para caminhar na praia e como uma praia era mais deserta, eu podia chorar à vontade. Gente, eu chorava de soluçar. Eu falava com Deus pedindo para Ele me perdoar e me ajudar a viver minha vida com Ele, para que tirasse aquela tristeza do meu coração. Muitas vezes ali eu pensei em me jogar no mar, sabia? Até, gente, que uma amiga dela, tá? Joana, lembra lá do começo da história, a amiga dela, Joana? Falou assim, eu vou te apresentar meu primo Felipe. Joana me mostrou as fotos dele, um rapaz bonito, me interessei.
Joana falou que não era para dar muita esperança não, pois Felipe ainda gostava da ex. O tempo passou e Joana veio falar comigo para levar ela até a cidade. Para ir com ela até a cidade onde o namorado dela estava jogando, Jorge, né, morava. E a ideia era passar o final de semana lá. Aí Jorge e Joana iam me apresentar a Felipe. Então Jorge marcou o encontro do primo num lugar para a gente comer e conversar. Ficamos esperando ele chegar. Felipe chegou até a nossa mesa, cumprimentou nós três e sentou. Então Joana começou a conversar com ele. Mas, gente, ela monopolizou a conversa. Eu simplesmente não conseguia falar. Parecia que ele tinha ido lá para conhecer a Joana, não a mim. Lembro que Felipe perguntou: como que vocês trabalham se dirigindo a mim? Com que vocês trabalham se dirigindo a mim? E Joana não deixou nem eu responder. Então ela começou a falar em que ela trabalhava, do curso que ela fazia e pá. Sabe, Dani, quando uma pessoa fala para se aparecer, foi isso que eu senti. Joana era bombeira, estava se formando em bombeira. Eu não era formada em nada, minha profissão é simples, então me senti humilhada. Deixei que ela falasse. Depois disso, nem me esforcei para conversar. Eu que já estava passando por uma fase difícil, só queria mesmo ir para casa. Bom, mais uma pessoa ali tinha me decepcionado. Ainda somos amigas, sabe? Mas aquela confiança morreu. A situação em casa com minha mãe estava insuportável. Ainda mais quando eu decidi comprar um cachorro. Meu pensamento era ter minha casa e um cachorro de companhia. Então vendi meu carro contra a vontade da minha mãe e comecei a procurar um terreno. E eu ainda falava com Deus que colocasse uma pessoa boa no meu caminho. Eu queria um homem que fosse da minha idade, trabalhador, honesto, temente a Deus. Eu queria também moreno, que fosse magro e barriga definida. Sim, gente, eu especificava tudo no meu pedido para Deus entender direitinho o que ela queria, tá? Ela falou que também nas horas vagas ela orava para não cair em tentação. Eu comecei a fazer aulas de violão. No trabalho eu evitava encontrar a Luan. Mudei até de horário, de almoço. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal, e era isso que eu estava fazendo. Eu orava direto: não me deixes cair em tentação e me livrar-me do mal, né? Eu queria muito voltar a ser aquela Alice de antes, fiel a Deus, que cantava na igreja, que estava esperando por Deus, só que agora eu tinha uma tentação para vencer. Eu havia parado de ir para a igreja, mas nunca parei de falar com Deus. E ainda bem que sempre tinha Deus comigo. Por mais que eu fizesse as coisas, Ele estava sempre ali, né? Quando eu me sentia um lixo, sozinha, que eu tinha pensamentos ruins, eu lembrava de Deus e eu me sentia viva novamente. Eu não podia tirar a minha vida, pois só Deus pode decidir isso pela gente. Então eu comecei a falar com Deus e muitas vezes eu dormia chorando, mas ainda assim eu tinha Deus. Então um dia, no horário do almoço, eu olhei meu celular e tinha uma mensagem de um cara que eu não conhecia, pedindo o número do celular do meu irmão, pois eles tinham trabalhado juntos e ele tinha perdido o contato. Mandei o número do meu irmão, cheguei em casa, fui treinar meu violão. Quando recebi uma outra mensagem da mesma pessoa dizendo assim: oi moça, na verdade eu queria mesmo te conhecer, mas eu vou entender se você no momento não estiver interessada. Então eu olhei a foto, era bonito, parecia ser um cara legal, mas eu não estava afim. Então eu disse que eu estava lisonjeada, mas que o momento não era aquele. Ele disse tudo bem, e assim eu voltei para o meu ensaio. Quando uma voz disse para mim: você deveria conversar com ele. Sim, Deus falou comigo, gente, e eu ouvi. Eu sabia que era Deus. Parei de tocar o violão, olhei para o lado e disse: tá bem, vou falar com você. Mas eu estava procurando um terreno para comprar, minha cabeça só tava o terreno, sabe? Mandei uma mensagem para ele perguntando se ele sabia de algum terreno na cidade dele que estava à venda, e assim se iniciou nossa conversa com o meu Romeu. Ficamos uma semana conversando por WhatsApp. Nos encontramos no sábado. Confesso que não havia criado muita expectativa sobre ele. Mas Dani, quando eu o vi, gostei na hora. À noite ele veio na igreja onde eu congregava e domingo ele veio até minha casa.
Minha mãe disse, ele parece ser um bom homem, mas não tem nada, né? Deixou o outro lá que tinha tudo, se referindo ao M de merda lá. Pra ficar com o que não tem nada? Sim, Dani, pra minha mãe dinheiro vem em primeiro lugar. Mas Romeu era tudo que eu tinha pedido a Deus. Romeu tinha minha idade, separado, não tinha filhos. Também havia se afastado da igreja e assim como eu estava voltando. Ele trabalhava e morava de aluguel. Era moreno, bonito, magro, não tinha barriga. Nas semanas que se seguiram, Romeu se apresentou à minha mãe. Veio várias vezes na minha casa. Minha mãe começou a reclamar como se fosse desse jeito. Como se fosse desse jeito que casasse logo. Acho que ela estava doida para se livrar de mim. Então decidimos nos casar. Sim, Dani. Um mês que a gente tinha se conhecido. Mas eu estava na paz. Eu tinha certeza que era ele. Nós já havíamos conversado muito. Eu contei toda a história de vida. Fomos morar juntos e claro que falei para ele que eu só aceitaria se meu cachorro fosse comigo e assim foi. Fui morar numa kitnet. Depois nos mudamos para uma casa maior por causa do cachorro. 2 meses morando junto, nos casamos. Logo depois passei mal, tive reação da vacina do Covid, cheguei a desmaiar. Romeu estava no trabalho e mandei uma mensagem. Ele saiu e veio para casa. Eu vomitava direto. Romeu me levou num posto. 2 meses depois fiquei doente novamente. Fui parar no hospital. E Romeu ia todos os dias me ver. Era em outra cidade. Era um pouco longe, mas ele ia. Ficava comigo até às 10 da noite e voltava para casa para trabalhar às 4 da manhã. Foi uma prova de fogo. Minha tia depois me falou que sentia até pena dele, pois dava para ver a tristeza que ele estava. Mas depois disso eu melhorei. Depois disso o Romeu começou a trabalhar para fora, ficava 3, 4 dias viajando e eu ficava sozinha. Então decidimos economizar e morar junto com a minha mãe. Ela aceitou de uma boa, gente. Quando eu fui morar com o Romeu, ela ligava todo dia, todo fim de semana ela queria a gente lá, fazia almoço pra gente. Ela chegou a dizer que queria que a gente ficasse lá com ela. Como eu e Romeu já havíamos comprado o terreno, queríamos economizar. Eu já estava praticamente morando sozinha. A casa da minha mãe é grande, então fomos para lá. Cercamos todo o terreno por causa do meu cachorro e nos mudamos na virada de 2020 para 2021. Em janeiro eu descobri que eu estava grávida e Romeu ficou muito feliz. Hoje a gente ainda mora na casa da minha mãe. Às vezes não é fácil, mas Deus tem nos dado a graça e nos abençoado. Por causa da minha gravidez, compramos um carro e estamos construindo a nossa casa. Deus tem tocado no coração do meu sogro. Não o pai de Romeu, mas o atual marido da minha sogra. É ele que está construindo a casa pra gente. Minha bebê está agora com 3 meses e é o nosso amor. Não foi fácil, Dani. O período do puerpério foi a fase difícil para mim e para Romeu. Ele ficou com medo que eu tivesse depressão pós-parto. Nossa filha tinha cólica, gases. Foi uma fase que a gente brigou muito. Por isso eu digo que filho não salva casamento. Sinceramente, eu nem entendo como mulher acha que filho salva um casamento. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter me abençoado tanto. Agradeço meu esposo maravilhoso. E é claro, ele tem defeitos? Tem. Mas ele é perfeito para mim. Deus me deu o privilégio de ser mãe. E Deus é meu pai, meu protetor, meu tudo. E eu sou muito grata a ele. Obrigada, Dani, por ler minha história. Que Deus te abençoe. Um beijo para você e para as Danettes. E nunca deixem de ter esperança. Ai, Alice, amei sua história, amiga. Que lindo. Olha, eu acho que... Eu sempre falo que quem tem fé tem tudo, né? Eu acho muito legal quando as pessoas têm essa fé, igual você demonstrou ter, sabe? De pedir a Deus, E eu acho assim, quando você tem fé, você tem tudo. Então até as coisas ruins que tiram do seu caminho, muitas vezes a gente não entende o porquê, né? A gente fala, nossa, por que isso não aconteceu? Por que que... É igual no seu trabalho lá, que você falou que estava acomodada, né? Ai, por que que eu perdi esse trabalho e tal? Mas eu sempre tenho aquilo dentro de mim e eu acho que isso ajudou muito na minha vida, tá? Eu sei que tem gente que às vezes não acredita e tal, mas eu sempre tenho aquilo dentro de mim que tudo que acontece pra mim é pra melhor, tá? É claro que tem situações chatas que acontecem na vida da gente, que a gente não tá preparado, que a gente não gostaria que acontecesse.
Mas eu acredito que em questão de trabalho, questão de relacionamento, todas as coisas que acontecem na minha vida são para melhores, né? São coisas que tinham que acontecer, são coisas que me fizeram crescer, e talvez se eu não tivesse passado por tantas dessas coisas, talvez eu não teria tanta maturidade hoje ou tanto entendimento. Eu até falo assim, no caso, quando eu passei, né, por um relacionamento abusivo, né, quando eu tinha 21 anos, mas foi por esse relacionamento, que talvez hoje eu consiga ajudar tantas mulheres. Porque talvez se eu não tivesse sofrido um relacionamento abusivo, eu não me conseguiria colocar no lugar de vocês, né? E eu acho muito importante quando a gente passou pela situação, quando a gente consegue se colocar no lugar daquela pessoa, porque é muito difícil a gente falar do que a gente não passou. Eu falo isso também nas crises de ansiedade que eu tive. Hoje eu consigo entender uma pessoa que passa por ansiedade, que passa por pânico, que passa por fobias, porque eu tive tudo isso. E talvez se eu não tivesse tido, eu não entenderia o que aquela pessoa passa, porque é algo tão assim surreal que talvez eu ia falar, mas nossa, mas como você não consegue fazer isso? Como que você tem crise por causa disso? Então eu agradeço sempre até as coisas ruins, às vezes, que acontecem na minha vida, né? Porque com certeza me engrandeceram. E foi legal você, né, ter aquela fé, você orar a Deus. Claro que você teve seus erros também no meio da sua história, né? Sempre tem aquele cara, né, que parece que a gente não consegue largar o osso. No seu caso aí, acho que era o Luan, né? Mas também ali não tinha futuro nenhum, né, amiga? Ele traía a namorada com você e com tantas outras. Pena da pobre da namorada dele, né? Mas fico feliz que você hoje está feliz, você está com uma pessoa que te faz feliz, está com sua filhinha, construiu a família que você tanto queria. E olha, eu te entendo muito, porque a minha mãe, como a sua mãe, ela tinha essas falas também de vai ficar solteirona, não sei o que ninguém, nossa, largou um que tinha tudo para ficar com um que não tinha nada. Cara, eu ouvi muito essas frases também, né? Mas e a gente acaba se colocando muita pressão quando a gente ouve isso, sabia? Principalmente da minha família, que as minhas primas, né, vocês conhecem aqui a Sabrina, que tá sempre aqui. A Sabrina era uma prima que a gente andava muito junto, a gente estava sempre juntas. E a Sabrina começou a namorar muito cedo, o Flávio, e que é o marido dela hoje em dia, né, até hoje. Então, assim, eu cresci a minha adolescência ouvindo: nossa, mas Sabrina já tem namorado, Daniele não tem. Nossa, mas Sabrina já tá noiva, Daniele não tá. Então, assim, a gente ouve aquilo a vida inteira, né? Aí tinha a irmã da Sabrina, Brunella, que também namorou firme desde cedo. E eu acabava muitas vezes achando: nossa, será que eu tenho um problema, cara? Porque todo mundo namora firme. E nisso eu andava com uma turma, né, que também muitas pessoas namoravam assim há muito tempo. E eu era uma pessoa que eu, além de não ter vontade de namorar, assim, eu não queria me apegar a ninguém, eu não conseguia gostar de ninguém. Eu não ia me forçar a namorar uma pessoa para dizer que eu estava namorando. Por exemplo, eu começava a namorar alguém e, sei lá, passava uma semana, eu já enjoava da pessoa. Não queria mais estar naquele relacionamento, não queria namorar. E, cara, era uma pressão danada, tipo, parecia que eu tinha que mostrar que eu estava com alguém, sabe? Parecia que eu tinha sempre que estar com alguém para as pessoas. E eu tinha o quê? 17, 18, 19 anos. Então, assim, eu acho que é muita pressão. Hoje eu falo até pra minha filha: nossa, acho que hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu me casaria lá pelos 30, cara, sério. Eu me casaria depois que eu tivesse minha vida financeira organizada, depois que eu tivesse muita coisa organizada na minha vida, que aí sim eu me prenderia a alguém e de repente querer constituir família, porque sabe, então você ficou nessa pressão sua vida inteira. E talvez, claro, você internizou isso dentro de você, mas por coisas de fora, né? Fulana não namora, fulana não tem namorado.
ainda mais na igreja, né, que as meninas acabam se casando muito novas, pela questão da virgindade também. Então, assim, eu acho que as meninas da igreja evangélica, se eu estiver errada, vocês falem aí, acabam casando muito novas por causa disso, né? Porque tem aquela coisa de não ter sexo antes do casamento, disso, daquilo, medo de pecar, não sei o quê, e acabam casando muito rápido. E você, como cresceu nesse ambiente, você fala ali que todas suas amigas estavam casadas, da igreja, e você ali, tipo, nossa, devo ter algum problema, né? Porque ninguém me quer. Mas não era que você tem problema nenhum, cara. É porque não era a hora certa, não apareceu. E que bom que apareceu na hora que tinha que aparecer, né? E que bom que deu certo. Então, meninas, não se coloquem essa pressão de, nossa, tem que dar certo ali com o primeiro que aparece. Ai, que todo mundo dá certo. Olha, eu tinha essa paranoia de que todo mundo dá certo. Depois que eu comecei a ver como é a vida também das outras pessoas, não é tão assim também, sabe? Todo mundo dá certo, não. Relacionamento, tem muitos relacionamentos que a gente tem que construir, né, dia após dia. Não é fácil. Nem tudo são flores, como às vezes aparenta ser, tá bom? Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo. Tchau.